Tudo bem, pessoal? Bem, conforme prometido e ansiosamente aguardado por vocês, vou tentar fazer uma leitura aqui que auxilie vocês no trabalho de VA1 relativo ao texto do William César Castilho sobre o movimento institucionalista. Eu, como acho que ressalvei lá no Google Sala de Aula, fiz um recorte do texto completo, porque a partir de um certo ponto ele começa a abordar coisas que nós ainda não falamos, e aí, como é fatal que aconteça, alguns de vocês poderiam se confundir, ou enfim, né? Escrever mais do que seria preciso, ou ler mais do que seria necessário para esse momento. Então, procurei diminuir ao máximo o trabalho de vocês, seja de leitura, seja de escrita, e é nesse intuito que eu estou fazendo esse vídeo, neste mesmo intuito que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu vou ter que recorrer ao próprio texto, porque não tenho ele todo na cabeça, né? Embora já tenha lido ele algumas vezes, mas na minha idade, né, vocês hão de compreender que se nem cabelo tem na cabeça, quanto mais a lembrança de certas coisas que a gente lê. Então, vou ficar aqui com um olho no padre, outro na missa, ou, como é mais conveniente dizer na famática, um olho no pastor e outro no culto. Para começo de conversa, né, esse texto ele tenta ser abrangente com relação ao movimento institucionalista como um todo, e necessariamente a ordem que ele vai adotar para falar disso que a gente tentou ou vem tentando fazer durante as aulas é idêntico, né? É a mesma. Porque, de fato, isso obedece a critérios de cada um que escreve um texto, de cada um que dá aulas sobre isso. Então, tem muita coisa de que ele fala, muitos autores aos quais ele se refere, que eu não mencionei para vocês porque entendi que não seria necessário ou mesmo adequado. Mas como ele menciona, para esclarecer aqui a vocês aquilo que importa de fato para mim, eu vou aqui tentar seguir mais ou menos a ordem que o William utilizou no texto, tá? Então ele vai inicialmente descrever o que significa o termo institucionalista, movimento institucionalista, né? E como eu salientei para vocês, se refere a um monte de teorias, de experiências, de práticas, de autores, de vertentes, sobre a ideia de transformação das instituições sociais, já que se entende que, transformando as instituições, a sociedade como um todo irá ser transformada. Bom, na ocasião, ainda pessoalmente, eu disse para vocês que a ideia de transformação social, de transformação das instituições, ainda é relativamente recente entre nós e data de uns 200 e poucos anos para cá, tendo muito provavelmente como divisor de águas, né, a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, em termos próprios à perspectiva sócio-histórica, teria consistido numa espécie assim de análise institucional generalizada, porque todas as instituições sociais foram colocadas em xeque, sob análise, e foram transformadas durante aqueles anos que caracterizaram, que durou a Revolução Francesa, né? Então a gente pode voltar a falar sobre isso mais adiante, mas que fica assinalado então que essa ideia de transformação social é uma ideia relativamente recente, considerando todo o tempo de existência da sociedade humana. Entretanto, não há dúvida de que a sociedade sempre se transformou. Então, quando o movimento institucionalista abraça a causa da transformação social, duas características aí são fundamentais. A primeira delas é a de que eles visam um relativo apressamento, com 2 S's, né? Não uma precificação, mas uma pressa, que seria desejável que esse movimento de transformação das instituições, que aconteceria, acredita-se, naturalmente ao longo do tempo, passasse a ter. Ou seja,
Se a família vai se transformar num determinado sentido, então façamos com que ela se transforme neste mesmo sentido mais rapidamente. E a escola, e o hospital psiquiátrico, e assim por diante. Então, se é típico das instituições que elas se transformem ao longo do tempo, isso é inerente às instituições sociais, todas elas, embora em velocidades diferentes, em ritmos diferentes, a ideia do movimento institucionalista é propiciar que as forças transformadoras que existem em todas as instituições sejam como que apressadas, otimizadas, tá? Potencializadas. E a segunda coisa a dizer em relação a isso, além dessa ideia de rapidificação, no neologismo aqui, das transformações sociais, é a ideia que não pode jamais ser esquecida, deixada de lado, que aquilo que orienta o pensamento de todo o movimento institucionalista é verdadeiramente o pensamento político de esquerda. E eu faço questão de enfatizar isso porque, como eu digo que a formação profissional em psicologia é uma formação profissional no armário, porque ela não ousa dizer seu verdadeiro nome, né? Não ousa se revelar. E o que ela não ousa revelar? Que ela é marcadamente marxista. Então, matérias como a nossa, movimento institucionalista, são marcadamente influenciadas pelo pensamento marxista, que esteve presente de uma forma ou de outra em todas as vertentes do movimento institucionalista. De fato, foram militantes de esquerda, quando não marxistas, anarquistas, que promoveram todas as iniciativas no campo do institucionalismo, do movimento institucionalista. Ora, é importante enfatizar isso porque isso dá uma conotação muito peculiar, então, às transformações propostas pelo movimento institucionalista. Não é de qualquer transformação que se trata, nem muito menos os termos que se pode usar para falar dessa transformação serão iguais àqueles que eventualmente seriam utilizados caso a matriz de pensamento não fosse marxista. Então, isso está demonstrado no texto, logo no começo do segundo parágrafo, quando ele vai falar de lógica identitária. Textualmente, ao invés de manter uma lógica identitária, estes movimentos que compõem o movimento institucionalista buscam a lógica da diferença. Então, o que seria lógica identitária, né? Lógica identitária é alguma coisa que aponta para a dimensão do indivíduo, enquanto que lógica da diferença seria alguma coisa que, de alguma forma, estaria vinculada a esse indivíduo pensado em termos sociais, determinado mesmo, construído subjetivamente sob o impulso das forças sociais. Então, é preciso lembrar, né, salientar que a psicologia, que é o nosso campo de saber, ela é fundamentalmente, etimologicamente, um saber para o indivíduo. De tal modo que toda forma de psicologia social, toda forma de psicologia que não seja voltada para esse registro do indivíduo, poderia ser colocada em xeque, na medida em que seria uma extrapolação, uma derivação, quem sabe, inadequada, de algo que foi concebido primariamente, originariamente, para o indivíduo. Há autores, inclusive, que sustentam a tese bastante sedutora de que não haveria psicologia social verdadeiramente, já que todas as teorias da psicologia social não seriam mais do que extrapolações de outras teorias criadas originalmente para explicar o indivíduo. Então, nessa extrapolação, elas não ganham originalidade alguma, mas seriam teorias que, falando do social, na verdade estão usando os mesmos recursos explicativos utilizados para explicar o indivíduo à luz da psicologia. Então, os movimentos institucionalistas, diz o William César, ele se caracterizou por contrariar essa lógica identitária, porque
a contrariedade da lógica identitária é algo muito importante para o pensamento político de esquerda, né? Na medida em que a primazia do indivíduo é uma invenção e uma característica fundamental do pensamento liberal. O pensamento de esquerda, o pensamento socialista, que é justamente combater a ideia de indivíduo, ou quer fazer com que esse indivíduo exista em estrita consonância, em estrita obediência àquilo que a sociedade na qual ele existe preconiza. Nós sabemos que o pensamento marxista acredita numa sociedade utópica, né? Que provavelmente jamais será construída, mas essa é uma outra discussão, na qual os indivíduos necessariamente têm que se despir, têm que se destituir da sua dimensão individual para serem seres sociais, seres coletivos. Essa seria a única maneira pela qual alguma coisa como um regime socialista seria passível de ser assimilado por qualquer indivíduo, né, ao preço desta submissão ao Estado, por exemplo. A gente, na verdade, está vendo uma demonstração maravilhosa, né, mas que não será tematizada nestes termos por nenhum professor de esquerda, com certeza, agora com a ideia de pandemia e todo o controle social que está sendo estabelecido e instilado na cabeça de todos nós, como se fosse natural. Por esses dias mesmo, a Organização Mundial de Saúde, que é um organismo fundamentalmente político e de esquerda, divulgou que a ideia de lockdown horizontal não é uma boa ideia para combater a epidemia. Mas, enquanto isso, muito prejuízo já foi propiciado, e não só no campo econômico das várias nações, principalmente no campo das liberdades individuais. Ora, no socialismo não existe liberdade individual porque o próprio indivíduo não existe. Então, quando autores como William César fala de combater a lógica identitária, aquilo de que ele está falando em termos bonitinhos, na verdade, pomposos, na verdade de uma subtração da possibilidade de que haja indivíduos. E mais ainda, de que existam, da suposição de que existam indivíduos verdadeiramente. De fato, para o pensamento socialista, na medida que os indivíduos são produto da sociedade, eles não existiriam concretamente. Seriam, então, os indivíduos uma abstração, uma pura abstração, e a única realidade que nós habitaríamos seria a social. Lógica oposta à do pensamento liberal, segundo a qual a única realidade existente, até porque é tangível, é a do indivíduo. E aquilo que diz respeito ao social seria uma abstração, ou seja, exatamente pensamentos antagônicos. Então, a gente está vendo aí que o William César situa, e é verdade, os movimentos institucionalistas como formas de solapar essa lógica identitária e, por extensão, a própria noção de indivíduo tal como ela vem sendo concebida até o aparecimento do pensamento político de esquerda entre nós. Em seguida, ele vai falar de instituição, né, os conceitos de instituição, como é que isso nasce. Eu falei um pouquinho sobre isso para vocês também, presencialmente, né? Embora com outras palavras, passando por outros caminhos, ele vai se reportar às noções originais de instituição, que falam de instituição como algo muito concreto, por oposição àquilo que o movimento institucionalista vai propor, que é a ideia de instituição como abstrações, como conjuntos de normas de organização social, que seriam o que caracterizaria verdadeiramente toda e qualquer instituição.
Então, embora as instituições, como eu falei no vídeo anterior, elas tenham, com certeza, muitas vezes encarnações concretas, de tal modo que a gente tem a instituição da família pensada como um conjunto de normas que regulam esta instituição. Mas também temos exemplos de famílias concretas, de carne e osso, constituídas por pai, mãe, filhos, etc, 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 todos confinados agora, pelo menos os que podem, né? Mas aquilo que caracterizaria de fato a instituição da família não seria essa dimensão concreta que ela também possui, mas sim as normas que a construíram ao longo do tempo. Ora, uma dessas normas mais fundamentais é a que diz respeito ao estabelecimento das relações de parentesco. Porque nós, humanos, vivemos desde até provavelmente muitas centenas de milhares de anos atrás, ou dezenas de milhares de anos atrás, sem que houvesse essa noção de parentesco. Pai, mãe, filhos, né? Era cada um por si, Deus por todos. Né? Um furdunço, uma suruba coletiva. Então, quando a família, isso que a gente chama de família, se estabelece, lá atrás, milhares de anos atrás, isso acontece graças ao estabelecimento das primeiras leis de interdição. Nem todo mundo pode comer todo mundo, é o que o Freud fala lá no Totem e Tabu, por exemplo. Quando se estabelecem esses interditos, imediatamente se torna possível que se criem os chamados laços de parentesco, se criem as decalagens, as diferenças entre uma geração e outra. Então, está posto que entre pais e filhos há diferenças que não são apenas de idade, mas de autoridade, de anterioridade. Estamos falando, então, na linguagem da perspectiva sócio-histórica, na linguagem do movimento institucionalista, de instituições que são constituídas lá atrás, a partir do estabelecimento de normas. Estas normas, entretanto, evidentemente, não precisam estar traduzidas em leis concretas, em códigos, em constituições, etc. Elas estão mais habitualmente assimiladas às tradições, aos costumes que vão sendo passados geração após geração pela via da linguagem, por exemplo, como acredita a psicanálise. O fato é que, para o movimento institucionalista, é nisto que as instituições verdadeiramente constituem, em conjuntos de normas. Exatamente por essa razão, a gente vai ver isso no futuro da disciplina, não no futuro das nossas vidas, que é tão difícil verdadeiramente transformar as instituições. É mais fácil você mudar a aparência delas, a encarnação concreta delas, do que mudar as normas que permeiam a instituição da família. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, bastante atual. Nós temos hoje famílias LGBT, famílias diferentes da família dita tradicional, família heterossexual, né? A família normativa, né? Heteronormativa, como alguns dizem. Mas o que nós vemos acontecer de tão curioso nas famílias LGBT? A presença de pais e mães. Ou seja, mesmo quando são dois caras casados, que têm filhos, ou duas mulheres, tem um que é o pai e outro que é a mãe. Portanto, haveria, dentre as normas que organizam a instituição da família, algo que não muda ou não muda tão facilmente quanto a aparência. A aparência diria a respeito ao fato de que não é um homem, uma mulher e crianças, mas compondo apenas eles a família, mas dois caras, duas mulheres e crianças. Mas isso é a aparência. Quando você vai na intimidade dessas famílias, você vê as normas que permeiam seu funcionamento. E aí tem um pai e uma mãe. Uma parte
das tentativas do movimento LGBT em relação a esse aspecto consiste justamente em, apagando toda uma tradição do pensamento antropológico e psicanalítico, estabelecer que é possível haver famílias sem pai ou famílias sem mãe, com 2 pais ou 2 mães. Isso, em termos civis, registro civil, é possível, mas não seria para a antropologia estrutural ou para a psicanálise do Lacan, por exemplo. Então, temos aí o choque entre um pensamento que a gente pode aproximar daquilo que a gente chama de ciência e algo que é mais estritamente ideológico, que é, no exemplo que eu peguei, o movimento LGBT. Mas esse exemplo poderia ser multiplicado para muitas outras circunstâncias da vida social. Então, diz o Barenblit, que é um dos autores, um argentino radicado no Brasil, Gregório Barenblit, está vivo ainda, que as instituições são lógicas, são árvores de composições lógicas. Isso quer dizer o que eu falava antes, que as instituições são conjuntos de normas de organização social e não apenas aquilo que elas aparentam ser concretamente. O William ele vai lembrar, né, de algumas coisas sobre as quais eu não falei no texto e que dizem respeito à noção de instituição estabelecida pela análise institucional, da qual a gente ainda não falou, e que são as noções de instituinte e instituído. Então, só para não ficar no ar, né, se vocês não souberem já disso, o instituinte se refere justamente àquela dimensão que as instituições possuem, todas as instituições possuem, que diz respeito à sua capacidade, ao seu potencial, à sua força transformadora. Toda instituição, mesmo aquelas mais carrancudas, mais cristalizadas, por suposto, possuem uma dimensão dita instituinte, transformadora. Mas toda instituição também possui uma face que, ainda que durante algum tempo, mesmo que esse tempo seja longo, permanece mais ou menos estática e que resiste mesmo a mudanças. Essa outra face, que também caracteriza todas as instituições, a análise institucional chamou de instituído. Isso está presente em todas as instituições e, de fato, parece que tudo aquilo de que nós, humanos, nos ocupamos tem de passar por processos de institucionalização. Um exemplo recente entre nós do Brasil é o Instituto Jurídico da União Estável. Antigamente, 2 pessoas podiam se relacionar durante um tempo indefinido, até viverem juntas, mas nunca tendo formalizado num cartório essa união, uma vez ela cessada por qualquer razão, pela morte ou pela separação, aquilo não produzia efeitos jurídicos. Desde alguns anos para cá, entretanto, a partir da criação no esboço jurídico legal brasileiro da união estável, que isso é virtualmente impossível, que a união estável foi equivalida ao casamento para todas as finalidades. E isso é das Arábias, né? Porque se eu vivo com alguém há 10 anos e eu resolvo me separar dessa pessoa, e há bens que foram adquiridos durante a vigência dessa união informal, eu posso, sendo pilantra, dizer assim, olha, farinha pouca, meu pirão em primeiro, eu estou indo embora e vou carregar comigo o carro que a gente comprou junto, eu vou ficar com a casa que nós compramos juntos e você que se dane. Isso aconteceu durante muito tempo. Mas, porém, todavia, contudo, hoje em dia, graças ao Instituto Jurídico da União Estável, aquele ou aquela que se sentir prejudicado numa situação hipotética como essa que eu mencionei, pode ingressar com um processo de reconhecimento da união estável tardiamente. Ou seja, ela vai juntar depoimentos de pessoas, testemunhas, etc., evidências, e o juiz, se convencendo de que aquilo é verdade, vai obrigar que os bens que foram adquiridos em comum sejam
igualitariamente rateados, como acontece na dissolução do casamento pela via do divórcio. Significa dizer que as instituições, elas são criadas, surgem, numa certa medida, né, ou em grande medida, para nos aprisionar a todos nós. Então, essa é uma face das instituições que é incômoda. Mas, por outro lado, vejam só o matizamento da questão. As instituições também são protetivas. Então, no caso da união estável, né, a não existência de um instituto, de uma instituição como a união estável, seria muito protetivo para aquele que se dá bem, né, no exemplo que eu dei. Mas para aquele que se dá mal, é péssimo. Então, a existência dessa instituição, que é a união estável e que valida a própria instituição do casamento na lei brasileira, ela oferece proteção para alguns sujeitos e desproteção para outros, com certeza, né? Então, as instituições, elas têm várias faces, têm frente e verso. Se nós criamos instituições, é porque, logicamente, nós precisamos delas. Então, não é à toa que existe família, que existe igreja, que existe escola, que existe hospital, e etc, etc, etc. É porque todas as instituições obedecem, cumprem uma finalidade social, atendem a demandas sociais. O William, a meu ver, na segunda página do texto, né, ele vai falar de um monte de coisas, né, que dizem respeito à instituição e que não são diretamente voltadas àquilo de que nós falamos durante os nossos encontros presenciais ou online. E são coisas bastante complexas, eu diria, né, porque ele vai derivando, né, da trama que existe entre instituído, instituinte, institucionalização, como realidade inacabada, como projeto em construção. E por que é um projeto em construção? Porque a mudança institucional, segundo acredita o institucionalismo, jamais deixa de acontecer. E tudo aquilo que em algum momento era da dimensão do instituinte, ou seja, da ordem da força que transforma as instituições, inevitavelmente vai virar instituído em algum momento. Numa bela música, né, dos anos 70, o Belchior falava assim: o novo sempre vem. Mas nesta mesma música, chamada Como Nossos Pais, ele aponta isso de que o institucionalismo fala sobre a transformação das instituições. O novo sempre vem, mas ele se torna velho. E, como tal, tende novamente a aceitar a vinda de um novo, ou seja, o novo, que é um instituinte, vira velho, e tendo virado velho, tendo virado instituído, vai ter que ser transformado pelo novo que vem, que são os novos instituintes, tá? Nesse sentido é que o William vai salientar que as instituições são dinâmicas, que elas estão em permanente construção, em permanente transformação. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, muito cansativo. E como nós temos tempo de sobra para que vocês entreguem os trabalhos de VA1, não é preciso ter pressa, absolutamente, eu vou dividir essa exposição sobre o texto em mais uma parte que vai ser oferecida a vocês da próxima vez, ok? Um abraço.